isso? É uma barata? Não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio, é o ratão do banhado! Buenas, indiada, ratão do banhado aqui. E bem-vindos a mais um Bizu do Ratão número 52 para o Nova Vertente Podcast. Pois é, galera. Mais um Bizu do Ratão. E um Bizu do Ratão, cara, sem nada preparado novamente. Ninguém tem paciência comigo. Eu sei que é vamos dizer assim, um compromisso que eu tenho com os ouvintes de eventualmente um dia dar atenção ao Bizu do Ratão que esse projeto merece, que é de preparar o conteúdo e tal antes. Mas, caras, de que horas a que horas? Eu pergunto. Porque simplesmente eu tô numa luta, cara. Uma luta pra tocar a vida pra frente. Desculpe os barulhos, eu tô bebendo um chá aqui. Gravando de madrugada em casa. Essa semana, por exemplo, eu tô trabalhando feito um cavalo. E eu tenho um projeto para entregar na segunda, enquanto eu tenho um outro atrasado e o cliente tá me esperando. E essa semana eu só parei para gravar Bizu do Ratão. Não tô fazendo mais nada. Eu não vou jantar fora, eu não vou fazer porra nenhuma que não for trabalhar e Bizu do Ratão. Pelo menos esse compromisso eu tô mantendo com vocês. Né? E com, claro, o Nova Vertente, que é uma empresa, né? Tá virando uma empresa. Então, o negócio é sério. Não posso ficar rateando na empresa, certo? Posso ratear na dos caras lá. Bom, galera, eu queria fazer um desabafo, tá? Senta que lá vem a história. Que já tá guardado há um tempo para falar sobre isso. E eu adio um pouco porque eu queria me preparar antes, mas como eu acabei de falar, eu não consigo me preparar para nada nesse momento. Um dia muito trabalho. Que é sobre críticas que fazem ao Bizu do Ratão e a mim, tá? Dentro da própria comunidade do Nova Vertente, do Sociedade Primitiva, os ouvintes. Fui bloqueado no meu perfil do Facebook por 30 dias, né? Meu perfil normal do Facebook. E então eu loguei com o meu perfil do Ratão do Banhado, né? Pra ficar, acessar ali, ler. Então eu tô no grupo de Sociedade Primitiva. Grande Sociedade Primitiva, o podcast, pra mim é um dos podcasts mais lindos, cara, que tem na internet, no sentido até de pureza, né? Não só na pureza do formato, mas a beleza, cara. Sei lá, tem programas que o Hernani fez que me fez assim, me fazia sentir até assim vontade de ser uma pessoa melhor, sabe, cara? Ele botava aqueles sambas antigos e tal, e batia fundo no peito. Um cara que consegue transmitir emoção num programa, entendeu? Então o cara conseguiu fazer lindos programas lindos. Isso juntou pessoas maravilhosas, ouvintes maravilhosos. Eu tava na comunidade, né, do Nova Vertente. Nova Vertente não, desculpe. Sociedade Primitiva, é claro. Tava na comunidade de Sociedade Primitiva. E, caras, eu fui ver comentários. As pessoas postam algumas coisas, né? Eu acho que eu dei, vamos dizer assim, eu dei uma coincidência daquela semana eu estar navegando na internet. E sei lá, os caras estavam falando de mim lá, né?
falando do Bisu do Ratão. E rindo de mim. Mas, cara, tudo bem. Tipo, claro, eu sou um adulto, né? Eu não... Vamos dizer assim, que isso não realmente não me afeta. Ai, meu Deus, estou falando do meu programa. Inclusive, eu dei umas risadas boas lá. Claro, talvez se eu fosse adolescente, eu viesse a me importar com risadinhas e tal. Mas, cara, eu juro pra você, sabe? Eu um dia tão atribulado que eu tenho, eu acordo tão cedo, durmo tão tarde, é reunião, cara, é dirigindo pro escritório, reunião, esposa, mãe, cachorro, filho, que, cara, simplesmente coisas assim, tipo, o que tá rolando na internet, o que a pessoa tá pensando de mim na internet. Simplesmente eu esqueço até, sabe? Tanto que, tipo assim, eu fiquei talvez muitos meses para entrar de novo no meu perfil no Facebook e acessar lá e acabar vendo a comunidade Sociedade Primitiva, sei lá, fazia alguns meses que eu não ia, né? Inclusive na ratonaria, que, galera, eu vou dizer sinceramente para vocês, a ratonaria tá começando a dar problema, no sentido de que cara, as pessoas não estão... Eu tentei criar um ambiente para pessoas conversarem, pessoas trocarem informações sobre cursos, sobre estudos, sobre trabalho, sobre vestimenta, sobre o mercado financeiro, essas coisas. E começou a se formar panelinhas dentro do negócio, começou a se formar pessoas, umas vindo em inbox reclamar de outras, de comportamento de outras pessoas. E, cara, tipo... Eu não sei, cara. Às vezes eu penso assim, será que vale a pena? Será que vale a pena tentar aproximar pessoas? Porque que eu pensava, cara? Eu queria que a ratonaria fosse um mastermind. Só que diferente, sabe? Eu participei de alguns masterminds aqui como empresário, que é visitar negócios e conhecer donos de outras empresas, trocar experiências e trocar networking. E, por exemplo, cara, eu ganho, vamos dar um exemplo, tá? Eu ganho 30 mil reais e aí eu quero começar a ganhar 80 mil reais. Cara, eu vou no cara que ganha 80 mil reais e pergunto, qual é a caminhada? Olha, como é que tu chegou em 80 mil reais? E aí o cara vai dizer, eu faço assim, 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 assado. Claro que eu nem falo, cara, de ganho mensal, né? Eu só traduzo aqui no programa, mas obviamente que em Mastermind a gente fala em ganho anual, né? Eu tô faturando 1 milhão por ano, por exemplo. Aí o cara, quanto é que tu tá fazendo? Tô fazendo 5 milhões por ano. Se eu quiser fazer 5 milhões por ano, eu vou ali conversar com um cara de 5 milhões por ano. Só que o que acontece, cara, nos Masterminds? E por que eu comecei bizu e ratonaria, essas coisas, cara? Porque, cara, eu tô muito cansado, tá? Da questão da falta de liberdade de expressão na internet. Cara, coisas que da minha época, que eu sou um cara de outra época. Eu sou como eu falei em alguns episódios, eu sou um dinossauro olhando pro céu à noite e vendo uma luz, uma estrela nova que apareceu, e a cada noite que eu olho pro céu ela tá maior, né? Se você não entendeu essa referência, por favor, alguém escreva nos comentários aí o que significa isso que eu quero dizer, né? Mas eu me vejo assim, eu sou um dinossauro nessa situação. Por quê, cara? Porque, cara, eu tenho minhas percepções das coisas e elas estão sendo proibidas no mundo. Então, eu queria que as coisas, por mais obscuras e doentias que elas fossem, elas pudessem ser faladas, entendeu? Então eu abri a ratonaria e, cara,
eu queria que as pessoas pudessem falar o que elas quisessem lá dentro, sem que outras pessoas fossem reprimir elas. Não, isso não é politicamente correto, isso é racista, isso é machista, isso é alpinista, isso é manobrista e tal, entendeu? Não, que as pessoas, cara, pudessem falar e as pessoas pudessem respeitar. Ou seja, eu queria um local que pudesse ter free speech. E esse programa também, cara, um programa de free speech. Porque, cara, claro, eu tô atrás de um anonimato, é Ratão do Banhado. Quem é Ratão do Banhado, né? Até foi um nome mal escolhido, galera. Eu vou dizer pra vocês. Como é que eu vou crescer na internet? Como é que eu vou conseguir novos ouvintes? Como é que eu vou ser respeitado? Como é que eu vou conversar com uma pessoa? Como é que eu vou chamar uma pessoa pra uma entrevista, pra uma conversa, num programa? Bom dia, eu sou o Ratão do Banhado, queria conversar com você. Cara, as pessoas não vêm. As pessoas, tipo assim, pô, cara, teu nome, teu pseudônimo, no caso, te limita a não conseguir acessar a sociedade, né? Mas por que desse pseudônimo, cara? Porque nós somos pessoas que estamos na esgotosfera, cara. Nós estamos na parte feia da internet. Na parte da internet que as pessoas... os normes não querem estar, entendeu? A gente fala sobre problemas reais, cara, aqui. É falência, é tristeza, é traição. E por muito tempo, cara, essa esgotosfera, ela foi sobre depressão, suicídio, derrotas. Eu me lembro uma época que eu tava bem derrotado, cara. Teve uma época que eu tava bem derrotado. O Arthur Petri fez um podcast e eu escutava o podcast dele. Eu me lembro que ele falou assim, caras, vamos fazer um especial de fim de ano, mandem as suas derrotas deste ano, que eu vou ler no podcast aqui, tipo assim, porra, mande as suas falhas, entendeu? Por quê? Porque nós ali, cara, a galera que tava ali naquela comunidade, basicamente era só sobre falhas, sobre derrotas, entendeu? Todo mundo só tava envolvido em derrotas, em perder, a vida não faz sentido e tal, né? Era o pessoal que tava na audiência naquela época. Vejo que nem o Petri tá mais nisso, né? O Petri agora tá em outra, tá como a vida muda, né? Quando tu muda algumas coisas na tua vida, tu começa a enxergar cores que tu não via antes, né? Mas eu me lembro naquela época eu tava tão derrotado, galera, que o Petri me pediu pra passar, né? E eu falei, cara, eu vou escrever. Mas eu era tão, tipo assim, eu não conseguia prestar atenção em nada na época, que nem o meu e-mail de derrota eu consegui escrever até o fim, velho. Que eu fui derrotado pela própria falta de conseguir manter alguma coisa até o fim, sabe? Eu não conseguia na época, não conseguia fazer nada até o fim. Eu começava e parava as coisas, então eu não conseguia nem mandar um e-mail dizendo qual foram as minhas derrotas, porque uma das minhas derrotas era começar as coisas e não terminar. E aconteceu isso com o próprio e-mail de derrotas, né? Cara, esses são assuntos tristes, existentes, que eles só são possíveis aqui, esgotosfera. Então um grupo de caras se propuseram a abrir um podcast e dar liberdade, cara, pra todo mundo falar sobre tudo, sem um negócio, né? Que foi o Nova Vertente, que eu acho que foi uma ideia muito boa. Que era pra falar, cara. Fala o que tu quer, velho. Fala o que tu quer aí. Ouvinte, responde o que tu quiser aí. Beleza? E nós vamos ler, nós vamos conversar e tal. Isso aí, cara, isso não é comercial, entendeu? Não dá pra ir no Danilo Gentili, por exemplo. Pro Flow,
pro podcast, sei lá do que. Não dá, cara, pra fazer isso e ao mesmo tempo ser o Ratão do Banhado, ser os caras ali que fazem o flow, né? O flow não, desculpe, o Nova Vertente, pela própria natureza do que a gente conversa aqui, nos assuntos. Mas de alguma forma, cara, eu queria que os meus projetos e tal fossem melhores, cara, tipo, no sentido de que melhorassem as pessoas, entendeu? Quando eu comecei a participar de podcast e tal, lá com o Hernani, falar muito sobre política e tudo, e agradeço, eu sou devedor do Hernani, né, cara? Eu devo pra ele simplesmente a minha existência na internet como um comunicador. Eu sempre quis, todo mundo aqui, que a minha audiência sabe que eu sempre gostei de podcast, o formato que eu mais gosto. E estou na audiência desse formato desde o primeiro que apareceu no Brasil. E isso eu tô falando, galera, de, sei lá, eu não sei quantos anos atrás, mas bem mais de uma década, né? Então as pessoas podem até achar que o podcast começou agora com flow, tipo, agora ele tá terminando. Tá entendendo? Ele começou há mais de uma década atrás, tinha Vladimir Campos, tinha Gui Leite, tinha Garota Sem Fio, era outra época. Papotec, né? Os dinossauros, né? Esses aí também com certeza devem estar se sentindo como eu lá. Um dinossauro olhando pro céu e vendo uma luz ficar cada vez maior. Uma estrela ficar cada vez maior no céu, né? Então, galera, eu tava lá conversando com o Hernani, fazendo podcasts sobre eleições e tal. E, caras, me incomodava muito naquela época, era o derrotismo, né? Porque uma das características de poder falar o que a gente quer falar aqui, nesse meio onde a gente está, é a questão do derrotismo. A gente pode falar isso. Porra, nós estamos livres para chegar uns pros outros e dizer, cara, eu perdi. Cara, eu falhei, eu abri um negócio e quebrou. Eu entrei num relacionamento e a mulher me trocou por um cara mais rico, melhor que eu. Cara, eu sou um merda, eu tentei um negócio e não consegui e tal. Só que o derrotismo começou a ser romantizado. E isso foi um fenômeno que aconteceu de uns 2 anos pra cá, mais ou menos. 3 anos pra cá, talvez. Um pouco mais. Que naquela época a gente falava das nossas derrotas e tal. Só que a gente não pensava que eram coisas legais, entendeu? As nossas derrotas eram para ser coisas tristes que aconteceram. Tipo assim, porra, cara, que vida fodida que eu levo. Eu tinha uma mulher e eu fui morar com ela e ela roubou e deu pro meu tio e acabou com a minha família, por exemplo. Porra, tem esses relatos, né, na nossa comunidade. Tem histórias de ingratidão lá do Sociedade Primitiva, que eu mesmo participei de histórias de ingratidão, né? Eu me lembro, galera, que até hoje eu tava no estacionamento do supermercado do Zafari, ouvindo histórias de ingratidão, isso faz alguns anos. E, cara, eu quase chorava ouvindo aquilo ali, cara. Porque era uma coisa triste pra caralho. Mas foi naquele dia, cara, que me deu um estalo e falou assim, cara, tentei olhar pra minha própria vida e ver assim, cara, eu não tenho histórias de ingratidão. Eu não tenho. Eu não posso, tipo, mandar um e-mail pro Sociedade Primitiva e falar assim, cara, aqui tá aqui a minha história de ingratidão. Porque, cara, eu não tive isso aí na vida. Esses caras mandavam histórias, cara, que tipo assim, que tu escutava, acabava contigo, entendeu? Tu falava assim, cara, o ser humano é foda. Aí foi que eu percebi que eu tinha uma história, que eu fui o filho da puta da história, porque até então eu ouvia aquele programa, já tava na, sei lá, segunda ou terceira
edição do História de Ingratidão e todos os programas eram pessoas falando de como sofreram grandes ingratidões. Que a família sofreu ingratidão, que o cara mesmo sofreu uma ingratidão, ajudou uma pessoa, a pessoa passou por cima e tal. E eu não conseguia, cara, não conseguia, sério mesmo, lembrar nenhuma história. Mas daí eu me lembrei que eu fui um ingrato. E aí eu mandei um relato em áudio lá pro Hernani, onde eu falei do meu processo de ingratidão. E, cara, eu fui às lágrimas fazendo esse relato, né? Uma ingratidão que eu tive com meu pai. E aquilo ali foi muito importante, porque aquilo ali saiu pra fora, um negócio que estava enterrado no subconsciente. E depois de eu gravar aquilo ali, eu tomei coragem de pedir desculpa pro meu pai, né? Que não tava bravo comigo, entende? Meu pai me tratando super bem sempre, e eu pedi desculpa pra ele, mas eu pedi... Cara, vocês tinham que ver eu pedindo desculpa, a vergonha. Eu não conseguia levantar a cabeça. Eu tentei por 3 oportunidades que eu fui na casa dele naquela época, falar com ele pra pedir desculpa, e eu não conseguia. Eu tinha falado pra minha esposa, né, que eu ia fazer isso. Minha esposa, não, vai lá, faça. Só que, cara, não tinha coragem. Aí, na 3ª ou 4ª vez que eu tive lá, acho que foi 3ª, eu falei pra ele, pai, lembra daquela época que aconteceu tal coisa que a gente pediu desculpa. Cara, a vergonha era tão grande, era uma coisa assim, era uma vergonha física, sabe? E era de um fato que tinha acontecido, sei lá, 10, 15 anos antes. E eu pedindo desculpa pra ele, só que eu pedi de cabeça baixa, olhando pro chão, porque, porra, cara, eu não conseguia, eu falava, minha voz doía o meu... Como é que é o nome? Minha garganta, ela doía, a palavra doía pra sair da garganta, né? Pra que eu pudesse chegar lá e me desculpar com meu pai, entendeu? Falar, pai, me desculpa, papapá. Se não fosse o programa da Hernani, o Sociedade Primitiva, cara, talvez eu nem lembrasse da ingratidão que eu fiz. E mesmo que eu lembrasse, cara, eu lembrava, só que eu lembrava assim, dava flashes disso durante, sei lá, um mês, uma vez por mês, sei lá, dava um flash dessa lembrança, e eu já pegava isso aí e jogava pra baixo do tapete, entendeu? Mas esse canal que o Hernani abriu, se não fosse esse canal, eu não teria botado pra fora. E se eu não tivesse botado pra fora, eu não teria me desculpado. E se eu não tivesse me desculpado, eu teria sido uma pessoa pior, entendeu? Apesar do meu pai, tipo assim, cara, meu pai, ele me desculpou lá 15 anos atrás, entendeu? E eu só me perdoei, só fui capaz de pedir perdão, aliás. Eu fui capaz de me pedir perdão depois de muitos anos, tá? 15 anos depois. E graças a um programa de internet, um negócio que tava lá. Um negócio que o cara fez de graça, né? Que um cara fudido que nem o Hernani, trabalhador lá de subempregos, na madrugada, depois de trabalhar no subemprego, filha da puta, ser maltratado, fazer uma faculdade, que talvez não era nem ele queria fazer essa faculdade, né? Fazendo porque a mãe dele queria que ele fizesse, e durante as madrugadas trabalhando para editar um podcast onde ele não recebe nenhum real, e ainda é mandado tomado no cu, xingado. Se não fosse o cara ter tido essa ideia e ter feito esse programa, talvez eu nunca tivesse conseguido lá fazer talvez um ato, tá ligado? Que eu não sei, cara, não sei se meu pai foi tão importante sim, mas pra mim, pô, cara, a posição de falar de cabeça baixa é uma posição muito triste. Cara, eu não falei de cabeça baixa porque porque eu quis abaixar a cabeça aqui, assim, a minha cabeça pesou tanto que ela não conseguia levantar. Precisaria de um guindaste pra poder levantar minha cabeça pra me olhar na cara dele, porque não dava. Tá entendendo? Então a esgotosfera, galera, onde a gente pode falar essas coisas,
que não são bem vistas, que elas não dão audiência, que as pessoas não respeitam, que as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem... no Instagram, por exemplo, as pessoas não querem ouvir que tu é triste, que tu te fudeu, que tu... e tal. O mainstream não quer saber disso. Porque isso é derrota, isso é problemas. A esgotosfera tá aí e permitiu, né? Foi uma coisa que permitiu que isso acontecesse na internet. Então, por exemplo, problemas como esse, tipo, foram sarados, foram curados. Se o meu foi curado, quantas pessoas, né? Quantas pessoas se deram bem por causa de um programa de internet desses? Muitas, cara, muitas. Eu mesmo, cara, com o Biso do Ratão, que foi criado, né, claro, por causa do Hernani, como uma possibilidade, ele me deu, tipo, uma ferramenta, né, pra fazer, mas ele foi criado, a motivação dele ser criado é por causa que eu via na comunidade, primeiro, uma comunidade de relatos, uma comunidade de pessoas que tinham problemas, e passou a ser uma comunidade de pessoas que glamorizavam problemas, entendeu? E essa glamorização de derrotas, problemas, começou a me irritar um pouco. Não assim irritar, tipo, eu ficava puto. Eu ficava puto porque eu não conseguia participar da conversa, né? Eu escutava os caras falando e não podia rebater, né? Porque eu não tinha voz. Eu ia rebater com o quê, cara? Com um comentário, entre 1000 comentários que ninguém vai ler? Então, eu sou um cara que eu fiz de tudo, velho. Eu fiz de tudo de errado e de tudo que tu pode imaginar que pudesse cagar a vida de uma pessoa. Cara, eu simplesmente teve um ano que eu passei sem sair de casa, tipo, pra trabalhar no meu escritório. Meu escritório ficava só com os funcionários lá e eu ficava... E teve uma época que ficou sem funcionário, ficou vazio, e eu pagando aluguel, essas coisas tudo, e eu ficava em casa, embaixo das cobertas, olhando pra televisão, passando, sei lá, como é que era o nome daquilo? Era Olimpíadas, por exemplo. Então, depressão, falência de empresa, cara, porra, eu passei por muita coisa. Mas, mesmo assim, eu sabia que dava pro cara sair da situação ruim e ir pra uma situação boa, entendeu? Eu acho que naquela época ali, aquele pessoal que passou pela sociedade primitiva e passou por essa época da internet especial, era um pessoal que, cara, apesar de ser um pessoal fudido, danificado, e que, na qual eu me incluo, claro, era também um pessoal... era um pessoal maduro, sabe? Tipo, as coisas ruins que aconteceram, elas criaram casca nas pessoas, entende? O cara cria casca, o cara acaba melhorando e tal. Mas, cara, veio essa coisa de glamorização de derrota, glamorização de posição. Esses negócios migtal, as coisas não existiam na época, entendeu? Cara, não me levem a mal. Cara, eu sou migtal, então não me leva a mal, cara. Não tô falando mal de migtal, tá? Ok? Eu não sou migtal, né? Eu sou casado, eu tenho família. Eu gosto de ter família. Eu quero continuar tendo família. Eu quero aumentar minha família. Entendeu? Se possível. Cara, ter família é muito bom, cara. Eu não consigo simplesmente abrir mão disso, entendeu? Então eu não sou migtal. E eu simplesmente também não consigo refutar os migtal. Eu não consigo chegar pro migtal e falar, não, cara, tu tá errado. Entendeu? Não consigo fazer isso. Mas os migtais também estão entre os adultos, né? Nessa comunidade. Mas tem gente glamorizando a derrota. Ah, eu sou beta. Beta é isso, beta é aquilo. Beta não tem vez, beta... Sabe? Como se fosse uma coisa legal. Passou de uma coisa que era um período da nossa vida. Tipo, olha, cara, nós
somos uns merda, eu tratei mal minha família, eu não sei o que, eu perdi emprego, eu não sei o que. Mas era uma fase, era pro cara continuar, sabe? Olha, meu, eu te dou esse canal pra te falar as coisas tristes, mas tu continua, cara. Tu não vai ficar no chão, não vai mendigar o resto da tua vida. E, cara, realmente começou uma mendigaria do caralho e começou as pessoas a acreditar que os seus problemas eram problemas eram da natureza da própria pessoa, tipo, eram pra sempre. Então, era a própria posição, a existência da pessoa. A pessoa começou a não ser mais uma pessoa, não ser mais um indivíduo, e começou a ser o problema do momento que ela tem. Então, esse negócio de beta, eu nunca tinha ouvido falar em beta, tá entendendo? Eu nunca tinha escutado sobre isso. Eu acho que eu sou um beta, tá entendendo? Pela classificação, tipo, quer dizer, não com mulheres, mas um beta de trabalho, um beta de... Eu sou danificado em vários sentidos. Eu não gosto de me relacionar, não gosto de fazer amizades novas, não gosto de receber gente na minha casa, eu não tenho muitos amigos, porque eu não gosto de ficar frequentando eventos sociais. As pessoas me convidam para o aniversário delas, eu não gosto. Eu preferi que ninguém fizesse aniversário, por exemplo. Então eu sou um beta social, então, né? Vamos dizer que eu sou um beta social. Isso me prejudicou, porque parte da questão financeira vem dos relacionamentos do networking. Eu fiz um programa sobre isso, o Bisu do Ratão número 51, o anterior a esse, que eu falo, cara, que uma porcentagem lá, não me lembro qual, dos meus ganhos eram baseados em relacionamentos, né? Então, tipo, isso que eu sou uma pessoa que abdicou de fazer relacionamentos. Então eu sou um beta de relacionamentos. Mas eu nunca achei que ser um beta de relacionamento fosse uma coisa legal, cara. Fosse uma coisa, tipo assim, pô, vou me juntar com a galera dos betas de não relacionamento e vou dizer que relacionamento é uma merda. E eu vou ser contra relacionamentos, e eu vou dizer que eu nunca vou conseguir me relacionar, e que eu nunca vou conseguir fechar negócios, porque eu nunca vou fazer amigos, que eu nunca vou na casa de ninguém, que não sei o que, e que isso na verdade é assim, porque o Brasil é assim, porque as pessoas no Brasil, porque tem X milhões de pessoas que fazem isso, e aí de repente eu começar a me munir de informação, me munir de estatísticas, às vezes até torcidas, porque se tu pegar um número, tu consegue, torcendo o número, tu consegue concordar contigo, né? Então tem X milhões de pessoas, então é assim, eu nasci assim, eu tô assim pra sempre, eu vou ficar assim. E pior, cara, às vezes o cara faz um conteúdo assim, acaba escravizando o público dentro acaba escravizando o público dentro dessa roda viva da derrota e, fique nessa derrota comigo e tal. Cara, então veio esse programa, o Bisu do Ratão, né? O que a gente conversou aqui nesses últimos um ano e pouco, 52 episódios com esse. Cara, 52 episódios, cara. Se tu pegar, tem mais de 1 hora os episódios, tem uma semana inteira da minha vida eu dei pra vocês, tá ligado? Sei lá quantas semanas eu vou viver, eu não sei, alguém faz o cálculo. Se uma pessoa viver 70 anos, quantas semanas ela vai viver? Eu não sei. Quanto é que isso dá na matemática, lá, vamos supor lá, 1000 semanas. Eu dei uma pra vocês. Beleza? E do que a gente falou aqui, galera? Eu falei sobre... Eu nunca falei sobre relacionamentos, eu acho, né? Muita gente admira o meu relacionamento em si e tal. Mas eu falei sobre trabalho, eu falei sobre oportunidades, eu falei sobre sair do ponto A e para o ponto B, eu falei sobre mindset, sobre crenças limitantes, sobre ganhar dinheiro, sobre perder dinheiro, sobre falir empresa, sobre ganhar a vida
entendeu? Meios de ganhar vida, meios de melhorar. Sempre um negócio meio pra frentex, vamos dizer assim, né? Meio de sair do ponto A pra ir pro ponto B. E, cara, eu vejo que isso ofendeu pessoas. É incrível. As pessoas, elas simplesmente ficaram putas. Cara, o Bisu do Ratão possivelmente é o programa que tem menos audiência no Nova Vertente Podcast. Porque o que acontece, cara? Ele tem alguns problemas. Primeiro que é só um cara falando sozinho num lugar, entendeu? O que é manter... Eu queria um cigarro agora, galera. Queria um cigarro. O que é manter, cara, 1 hora de conversa sozinho falando? Pô, as pessoas não gostam disso, isso é chato, tá ligado? Tinha programas no Nova Vertente antes que eram 2, 3 caras conversando e falando coisas engraçadas. E então, tipo, os programas deles davam muito mais audiência. As pessoas escutavam 2 vezes, então, às vezes, sei lá, 30% das pessoas escutando 2 vezes aumenta em, sei lá, 50% o número de visualizações. Aí, porra, um cara falando sozinho, tá ligado? Sobre autorresponsabilidade. Meu, o cara tem que ser... Olha aqui, tu tem que ser responsável por ti mesmo e tal. Pô, ninguém quer saber disso, cara. A galera quer diversão, entretenimento. Só que piorou. Agora a gente tá numa segunda fase. A galera quer diversão. A galera quer alienação. E a galera quer confirmar a crença delas de que, cara, o Brasil fudeu e nada vai dar certo aqui. E as pessoas não têm vez, não têm chance. E se elas são assim de um jeito, elas vão ser assim pro resto da vida e tal. Cara, eu fui ler esses comentários. Os comentários eram assim, ó. O Ratão... Cara, desculpa, eu não guardei os comentários, mas... Até porque eu li faz umas 3 semanas. O Ratão fala muito sobre... eu larguei o programa do Ratão porque o Ratão é muito basta querer. Ele fala, as coisas que o Ratão fala é tudo copy. Eu nem sabia o que era copy, galera, desculpe. Mas é tudo copy, é tudo inventado, é tudo... você vai basta tu fazer que tu vai ganhar dinheiro. Pra te ganhar dinheiro basta tu ir lá e trabalhar, acordar todos os dias cedo que tu vai conseguir um emprego. Porra, cara, eu nunca falei isso, cara. E aí eu me impressionei, eu falei até, olha gente, eu dou até uma razão pra vocês. Porque realmente, tá ligado? Existe um viés, eu até também já fiz programa sobre isso, existe um viés de confirmação, né? Por exemplo, porra, o cara começa a ganhar dinheiro, sei lá, vendendo consultoria de informática, por exemplo. Numa época em que consultoria de informática paga bem. Então ele acha que é fácil ficar rico, que é só fazer consultoria de informática e o cara vai ficar rico também, que nem ele, entendeu? Então, existe esse viés de confirmação, né? Existe um pouco disso, sim, claro. Existe. Por exemplo, eu vejo quando as pessoas começam a me pedir dicas. Como é que eu faço? Como é que eu faço pra ganhar dinheiro? Como é que eu faço pra não sei o quê? Cara, muitas vezes eu penso em programação, que é o que eu faço, né? E, claro, é porque é o jeito que eu sei ganhar dinheiro, né? E, cara, eu não nego pra vocês. Eu sou o cara... Porque eu ganho e tal... Tá muito de acordo com o que eu mereço ganhar. E eu ganho pouco, né? Eu acho que pra minha idade eu já devia estar até aposentado, entendeu? Pelas oportunidades que eu perdi fazendo merda, estagnado, em depressão, em casa, fazendo porra nenhuma, pelo número de falências que eu já tive nos meus negócios, porque eu já tive vários negócios, cara...
Já era pra mim estar aposentado. Se eu não fosse brainlet, se eu não fosse burro, se eu não fosse um jumento, tá ligado? Se eu tivesse ouvido meu pai, por exemplo, meu pai, que ele tentou me ensinar educação financeira lá atrás umas 10 vezes, 20, 30 vezes, talvez mais. E eu nunca quis ouvir, tá ligado? Eu fui aprender educação financeira depois de velho burro. Depois de eu ter gastado todo o dinheiro que eu ganhei. Umas 10 vezes. Depois de ter ganhado 20 mil mensal só de um cliente e chegava no mês seguinte e não ter mais dinheiro. E aí gastando com coisas tipo jantares, por exemplo. Entendeu? Só com aquele dinheiro, só naquele ano eu poderia ter construído 2, 3 casas. E não construí na época. Então assim, em derrotas, em ser campeão de fazer merda e de jogar boas oportunidades fora, pô, cara, eu sou o melhor, velho. Eu duvido de encontrar alguém na Minosphere, na esgotosfera, na betosfera, na migtalosfera, nesse lugar aqui onde a gente tá. Eu duvido de encontrar alguém que perdeu mais dinheiro que eu. Duvido. Tá entendendo? Duvido, cara. Pode procurar, cara. Duvido. Isso que eu não sou viciado em álcool, eu não sou drogado, eu não sou mulherengo. Não, é simplesmente falta de inteligência emocional, desconhecimento absoluto de como lidar com dinheiro e tal, perdi tudo. Várias vezes. Agora eu tô muito bem. Tô crescendo pra caralho, tô muito bem. Porque eu aprendi a trabalhar. Né? Também, isso que eu falo, cara. O cara também não precisa ser um idiota pra sempre. E os caras acham que eles estão numa condição de eu estou no Brasil, eu estou na pior, eu sou um beta, eu sou não sei o que, eu não tenho mais... Não tem como. Entendeu? Cara, olha só, eu não tenho como, porque o meu VSM é não sei o que. Sabe? Porra, cara. Eu vejo caras lá. Ah, o cara incel, não sei o que, nunca pegou ninguém. O cara milionário que nunca pegou ninguém. Porra, cara. É óbvio que o cara tá com um problema. O cara que ganhou 20 mil de um cliente vários meses e não tem dinheiro. Porra, esse cara tem um problema. Que sou eu. Entendeu? E claro que eu dei sorte. É claro que nem tudo, cara, não é que o cara é um gênio, que o cara é o as, que o cara é o cara que faz. Não, cara, é que eu sou um cara de muita sorte. Eu sou um cara que eu tenho os conhecimentos, o special ability, na época em que esses conhecimentos têm valor. Né? Talvez se eu nascesse nos anos 30, eu seria um mendigo. Tá entendendo? Um subempregado. Só que, cara, eu dei muita sorte. Porque eu nasci numa época em que é fácil ganhar dinheiro, cara. Muito fácil. Hoje, os caras ganham dinheiro, eles nem saem de casa mais. Uma mina fica pelada, fica de calcinha e sutiã no Instagram e ganha mais dinheiro que eu. Cara, quer uma época mais fácil de ganhar dinheiro que essa? Não existe, cara. Eu postei na minha comunidade do meu canal, do canal do Ratão do Banhado, inscreva-se lá, né? Eu tenho mais ouvintes aqui no Nova Vertente do que eu tenho de inscritos no meu canal, eu não entendo isso. Se tu gosta de escutar o que eu tô falando, por que tu não gostaria de estar no meu canal, né? E também porque eu sou o cara que mais perde inscrito do YouTube, provavelmente. Eu ganho 10 e perco 8. Então é sempre assim, entra 10 e sai em 8, entra 10 e sai em 8 e vai ficando. Então eu cresço de 2 em 2. Pra mim chegar a 10 mil eu vou levar 100 anos. Né? Então, cara, assim, existe um pouco de sorte. Os caras vêm falando, não, tá, mas você é um cara de sorte, não sei o que. Não, cara, a sorte foi que eu tropecei. Tipo, eu podia ter ido pro exército, eu podia ter ido pra brigada militar, eu podia ter feito direito, podia ter feito... Mas eu resolvi estudar programação, cara. E aí vem uma revolução digital e eu ganhei dinheiro. Ok. Mas, cara, nesse processo, nesse meio tempo, cara, eu descobri muitas coisas, eu fiz contatos, eu conheci outros ramos da economia.
E eu vi pessoas enriquecendo vendendo ovo, cara. Cenoura. Eu vi cara enriquecendo. Eu vi pessoas com o mesmo conhecimento, um enriquecendo e outro empobrecendo. Isso tudo por causa da cabeça das pessoas. Eu vi um cara que sabia arrumar carro enriquecendo arrumando carro. E eu vi um cara que sabia arrumar carro e ficando miserável arrumando carro. E cara, por quê? Por que o cara, um perdeu e outro ganhou, tá ligado? Eu sou um cara que eu perdi. Como eu falei, eu já era pra estar aposentado. Se eu pegar o número de dinheiro que eu ganhei na vida, já era pra mim estar aposentado, vendo de renda. E eu torrei a grana. Então eu sou um dos caras que... eu poderia estar no exemplo de um outro cara. Chegar e falar assim, sabe aquele maluco lá? Aquele maluco lá trabalhava com tecnologia e se fudeu. Entendeu? Eu podia estar nesse exemplo, com certeza. Mesmo tu falando assim, porra, tem várias empresas ganhando bastante dinheiro. Sim, cara. Só que, tipo, eu tô ganhando porque, cara, por força bruta. Entendeu? Não por inteligência. Inteligência, não. Porque eu fui burro pra caralho e perdi o dinheiro. Só que aí, porra, galera... A gente tá na época mais fácil de se vencer na vida, de se ganhar dinheiro. Por quê? Porque existem oportunidades para as pessoas ganharem dinheiro sem sair de casa. Cara, não existia isso há 20 anos atrás, galera. Quando eu fui tentar meu primeiro emprego, eu fui numa fila, cara, que tinha, sei lá, centenas de pessoas para pegar vagas ridículas, tá ligado? De office boy, entendeu? Hoje tem cara criando conteúdo, não sai nem de casa, cara. O cara pega um PowerPoint, enfia a coisa engraçada, põe no YouTube e ganha 10 mil reais por mês, cara. Então, assim, ó. Hoje eu, tipo, meio que eu ajo como um mentor de várias pessoas. E, cara, eu converso com caras que... os caras têm a faca e o queijo na mão, só que eles não fazem nada. Não é por maldade, não é por burrice, cara. É por... Cara, é que às vezes, como eu falei, às vezes o cara tem que ser o cara certo, na hora certa e no lugar certo. Por exemplo, cara lá, o Monark lá, ele era o cara certo, na hora certa, no lugar certo. Se eu tivesse nascido 30 anos no passado, ele estaria fudido, mas era um maconheiro, drogado. Tá entendendo? Então, às vezes, os caras têm as ferramentas, têm as possibilidades, mas eles não têm a mentalidade para executar as coisas. Eu, por exemplo, cara, eu não tenho um perfil executor, tá? Eu sou um perfil procrastinador. O cara que é um perfil executor, o cara ganha dinheiro hoje pode ser até burro, porque eu sou um cara inteligente, tá? Eu sou um cara bom de viabilizar negócios na internet e tal. Então eu sou um cara bem esperto. Mas eu sou um procrastinador. Então, um realizador, cara... Um cara que... Tem caras que são realizadores, tem caras que são mais focados que eu e tal. Cara, eles vão ganhar mais dinheiro que eu. Por quê? Porque os caras... O cara realizador, ele realiza tantas as coisas do início ao fim... que o cara, pelo simples fenômeno da chance de fazer mais coisas acontecerem, que o cara eventualmente ele vai acertar alguma coisa e vai ganhar muito dinheiro. E eu sempre uso o exemplo do Monark, cara, que é o cara do momento e tal, né? Tu imagina que vários caras, na época dele, jogavam... Ele ficou milionário com Minecraft, né? Jogando Minecraft e postando no YouTube. Vários caras naquele momento jogavam Minecraft. Eles estavam lá jogando joguinho. Só que, cara, transmitir pra internet na época era um negócio que dava uma puta dor de cabeça, sabe, cara? Tipo assim, pô, como é que eu vou transmitir, tá ligado? Tem que pegar, tem que gravar, tem que botar não sei aonde, blá blá blá, fazer não sei o que. Cara, o cara que tinha um perfil realizador, tem gente que tem esse perfil, sabe? Realizador,
perfil mais criador de conteúdo, realizador, gravador. O cara foi lá e deu um jeito, ficava enfiando o bagulho na internet. Só que, cara, ele tava no momento certo, na hora certa, com as habilidades certas. O que aconteceu? Ele foi o cara que ganhou dinheiro com isso. De lá pra cá, velho, ele realizador, ele realizou, ficou drogado um tempão e depois foi lá e realizou outra coisa. Botou lá, vou fazer, pum. Cara, o que eu vejo? Eu vejo que ninguém quer fazer nada aqui na nossa comunidade. Ninguém quer se prestar nada. E quando vem um programa tipo o Ratão, cara, quantas coisas sobre empresarial, sobre sair da merda eu dei. Quantas Red Pills eu dei aqui? Várias, velho. O que a galera preferiu? Preferiu se defender no fracasso. Dizer assim, não, é impossível porque eu tô no Brasil. É impossível porque eu sou mulato. É impossível porque o meu VSM, XYZ não é... Porra, cara. Cara, se eu falir várias vezes, cara, e conseguir dar um jeito, porque uma pessoa que nem faliu ainda já não consegue mais. Cara, eu vou dizer pra vocês, aquela frase clássica, basta querer. Cara, eu vou dizer que aquela frase ela é mentirosa, tá? Não é assim, basta querer. Eu vou pegar, então basta fazer, basta eu estudar. Eu quero passar no vestibular, basta eu estudar. Não, cara. Pra vocês verem como eu tô longe dos copies e tal, totalmente longe disso aí, cara. Eu não concordo, não é basta querer, basta estudar, é o que eu vou conseguir e tal. Não é isso. Realmente eu digo a verdade, não é basta querer. Realmente tem pessoas, velho, que vão fracassar mesmo, cara. Eu acho que no mundo não é possível não é possível que todos se deem bem, tá ligado? No entanto, cara, porque tipo, cara, tem cara que nasce, sei lá, o cara nasce num campo de concentração da Coreia do Norte, porra, cara. Eu não vou chegar pro cara e falar assim, não, vem aqui, aprende C#, entendeu? Aprende JavaScript que vai te dar bem. Não, o cara tá lá no campo de concentração, pagando uma pena geracional porque o avô dele não dormiu durante um discurso do grande líder, por exemplo. Ok, eu concedo isso, tá entendendo? É realmente foda. Mas, cara, o que leva a pessoa ao fracasso, velho, porque as chances, velho, na vida da pessoa, elas passam às milhares, cara. As milhares. As oportunidades, cara, passam na frente da gente, assim, é uma quantidade incrível. A gente tá num país, velho, nos mais fáceis de ganhar dinheiro do mundo, cara. Mesmo que a gente esteja estagnado nesse negócio de Brasil é uma merda, Brasil não sei o que, cara, Brasil é muito bom, velho. Brasil é um continente, tem 200 e poucas milhões de pessoas, é um mercado gigante. Aqui tu pode, o nego ficar rico vendendo ovo, o nego ficar rico fazendo software, o nego ficar rindo fazendo TikTok, o nego ficar rindo. Cara, aqui, o nego ganha dinheiro de tudo que é jeito. Imagina abrir um negócio no Uruguai, por exemplo. Em Portugal, que tu vai poder atender, tipo, tem 2 milhões de pessoas na porra do país, tá entendendo? 2 milhões de pessoas, cara, tipo, aqui eu abro uma loja virtual, eu vendo pra São Paulo, eu vendo pra Amazônia, eu vendo pra puta que pariu, velho. Eu tenho um mercado que é do tamanho da metade da Europa, eu tenho de pessoas aqui, entendeu? Cara, trabalhando, cara, com inteligência, claro, com o cérebro, realmente não tem como não, pelo menos se manter, ficar legal. Eu vejo pessoas mendigando, se eu ganhar 2 mil reais eu tô feliz. Não, cara, tudo bem, ok, pode estar feliz e tal. Mas, e nem isso eu consigo, porque eu tô 1 ano mandando currículo. Cara, cara, eu entendo, velho. Eu conversando com pessoas, as pessoas me ligam, cara, e eu faço um trabalho
que é meio que de mentor, tá ligado? De algumas pessoas em negócios. E tem caras aqui, cara, que em janeiro estavam com R$0 e hoje estão, sabe, 3, 4 mil reais por mês. Tem um cara que tá editando vídeo, que tá ganhando bem, que já tá abrindo seu próprio negócio. Começou como, cara? Começou o cara falando assim, cara, Ratão, olha só, o que eu faço? Aí eu, cara, o que tu gosta de fazer? O que tu sabe fazer? Aí eu fui orientando o cara tá bem agora. O cara daqui a pouco tá andando com as próprias pernas, daqui a pouco o cara tá com uma empresa. Ele já tem os negócios dele, já tá trabalhando de casa. O cara tá trabalhando de casa ganhando dinheiro, né? Com vídeos. Com edição de vídeos. Tem cara que vem conversar comigo e eu vejo o seguinte, claro, os caras estão estagnados. Normal, velho. Todo mundo já teve estagnado. Eu tive estagnado por vários momentos da vida e hoje eu acho que eu ainda tô estagnado, galera. Sério mesmo. Por quê? Porque eu tô com tanta coisa pra resolver que eu não consigo pensar em questões de crescimento muito bem ainda. Mas ano que vem vai ser diferente. Né? Esse ano eu tive doente, tudo, quase tomei no meu cu e fui pro saco, né? E eu perdi alguns meses do ano, tô até hoje me recuperando, galera. Então esse ano foi um ano que eu não realizei coisas grandes que eu queria realizar, mas eu vou realizar nos próximos. Mas cara, eu converso com essas pessoas, eu vejo, cara, as pessoas elas estão com tudo na mão, às vezes elas estão a um passo de resolver os seus problemas, elas querem acreditar. Teve um cara que eu conversei e ele ficou de fazer coisas acontecerem e me ligar depois e a gente vê se deu certo e tocar pra frente e tal. Que o cara me perguntou assim, Ratão, esse negócio de renda passiva é verdade? Porque, claro, o cara vê todo mundo ganhando renda passiva e acha, porra, cara, eu sou o único idiota que não tem renda passiva. Será que é verdade? Isso aí dá dinheiro mesmo? Eu falei, cara, é verdade, mas tu não tá pronto pra isso. Primeiro vamos fazer isso, isso e isso. Quando chegar nesse nível aqui, eu mesmo me comprometo a te ajudar a ter renda passiva. Né? Hoje eu tenho algumas rendas passivas, né? E o meu objetivo é acumular tantas rendas passivas que eu não... de fontes diversificadas que eu não preciso mais nem me preocupar mais, né? Mas sim, é verdade. Eu falei pra ele, é verdade, dá. E o cara assim, porra, cara, só precisava saber que era verdade pra poder tocar minha vida, cara. Porque as pessoas às vezes estão em umas situações pesadas, entendeu? O cara estão numa situações até famélicas, entende? E essas situações, elas nos estagnam, nos param, nos paralisam. E, cara, não é vergonha o cara se paralisar. Mas eu peço pra vocês, cara, sinceramente, a todos os paralisados, que, cara, aproveitem, velho. Que a gente tá em 2021, que a gente tá no século 21, que a gente pode mais do que simplesmente um subemprego, que existem oportunidades, que existe crescimento, que existe... aqui a gente está num país de muito brainlets, tá? Muitas pessoas que não são capazes de realizar. Então, cara, é com muito pouco esforço que tu consegue alguma coisa aqui, porque as pessoas são tão limitadas aqui, velho. Cara, as pessoas aqui são tão limitadas que elas acreditam em Lula, por exemplo. Né? Elas acreditam em Ciro Gomes. Elas têm, tipo assim, a ingenuidade, a ingenuidade daquela classe de pessoas, entendeu? Então, que uma pessoa mais redpilada, que conseguir colocar a cabeça no lugar, meu, consegue sair da merda. Então, assim, basta querer? Não, cara, não basta querer, cara. Você tem que adquirir skills, tem que passar por dificuldade, tu tem que andar um pouco, tu vai ter que sofrer estudando, tu vai ter que sofrer se virando, tu vai ter que se virar, cara. Não vai ser de graça, entendeu? Mas, cara, respondendo aquelas pessoas lá que estavam dizendo que o meu programa era uma merda porque eu tava iludindo pessoas
com questões, cara, não tô iludindo ninguém, velho. Eu estaria iludindo vocês se eu chegasse pra vocês e dissesse assim, não, cara, o que vocês querem ouvir. Que é tipo assim, olha, realmente é uma merda, não dá, se tu não é shed, se teu olho não é azul, se teu pau não tem 40 centímetros, se tu não tem o carro tal, se teu pai não é da linhagem tal, se tu nasceu em tal país, realmente... se eu estivesse fazendo isso, cara, eu estaria iludindo vocês, cara, porque eu estaria dizendo pra vocês que o destino de vocês está traçado, velho. Que vocês não têm chance. Muitos querem ouvir que não tem chance, porque eles estão pensando que não tem, e eles querem a confirmação para que eles possam desistir em grande estilo. E, cara, eu não vou dar esse gosto pra vocês, tá ligado? Eu não vou dar o gosto pra vocês de poder desistir em grande estilo, dizer assim, porra, realmente eu não tenho, tem um cara lá experiente que diz que eu não tenho, então realmente agora eu posso ficar lá me vitimizando, que é o que restou pra mim. Não, cara. Sinceramente, não vou dar esse gosto pra vocês. Realmente acho que qualquer um é capaz, no entanto, eu tenho certeza que não são todos que vão conseguir, porque é um caminho duro, velho. Sim. Eu mesmo demorei mais de 10 anos para vencer minha própria mediocridade. Não venci 100%. Demorei mais de 10 anos só só pra tirar a cabeça pra fora do buraco, cara. E ainda tive ajuda, tá entendendo? E tem cara, eu vejo caras com 20 anos a menos que eu, falo assim, cara, porra, potencial total desperdiçado, entendeu? Minha própria filha, por exemplo, que eu tentei ensinar ela a investir, eu conseguiria aposentar ela aos 35 anos, por exemplo, e ela poder, depois dos 65 anos, ela poder fazer o que ela gosta da vida, sem precisar ter medo de ficar sem dinheiro, e ela não quis. Porque ela, na cabeça dela, é outras prioridades, cara. A prioridade é os amigos da internet, tá ligado? Então, tipo assim, às vezes as pessoas não estão prontas, tá ligado? Pra ouvir, pra receber informação e tal. Mas, cara, as oportunidades, velho, eu vou dizer pra vocês, elas passam e o tempo é inexorável e ele não perdoa. Então, quando o negócio passar, ele vai passar mesmo e vocês vão ficar sem. Eu postei na minha comunidade lá uma vaga. Isso eu vejo todos os dias, tá, galera? Mas eu postei uma vaga de 6 mil reais para o cara trabalhar remoto com C Sharp Júnior. Cara, muita gente aqui tá falando de ganhar R$1.000. Eu mandei uma vaga. 6 mil reais, Júnior, não sei o quê. Cara, eu quero dizer o seguinte. Que do caralho, né? 6 mil reais pra ficar em casa? Porra. Eu quero dizer pra você o seguinte, ó. Isso vai acabar também. Essa barbadinha de o cara ganhar 6 mil reais pra ficar em casa é momentânea. É um momento. Agora você precisa de gente que tem essas habilidades. Então, cara, se a pessoa ficar apunhetando, não vai, daqui a 5 anos não vai abrir o computador. Tá, agora eu quero viver minha vida. Beleza? Agora eu quero começar a viver a vida porque eu não morri. Passou 5 anos eu não fiz nada. Meu cabelo começou a cair, tô ficando calvo. Tô velho na casa dos meus pais. É melhor eu tomar conta da minha vida. Cara, eu vou te dizer, essa oportunidade, 6 mil pra ficar em casa, já passou, tá ligado? Era pra quem tava ligado e acordado, sei lá, 10 anos antes. Se tu olhar, hoje é 2021, se tu quiser acordar em 2026, eu tenho que te dizer que talvez esse mercado de ganhar dinheiro na barbada ficando em casa já passou. E só vai conseguir nesse mercado quem há 6 anos atrás estava entrando nesse mercado. Não agora. Não lá daqui a 6 anos no futuro.
Então, tipo assim, ó, apesar de a gente sempre poder conseguir levantar a cabeça e tocar pra frente, apesar disso, o tempo ele é inexorável, cara. As coisas vão embora e não voltam mais. Então, tipo assim, eu não tenho mais as oportunidades que eu tive antes lá, de ganhar 20 mil pila por mês, fazer uma coisa barbada, e de um dos clientes, só um só, tá? E não fazer porra nenhuma, praticamente. E um dinheiro que podia estar investido hoje, um dinheiro que podia estar me pagando milhares de reais por mês. E aquilo não volta mais, galera. Agora, para ganhar dinheiro, mesmo que muito dinheiro, é muito mais difícil. E cada vez se torna mais difícil. Porque pessoas mais espertas que eu e você, na hora que as coisas acontecem, elas se mexem, tá ligado? Então, cara, basta querer? Não. Mas a mediocridade, a derrota, a posição, a betice, o fracasso, cara, sim, esse sim é uma opção, tá ligado? Esse sim, ele é uma escolha. Tipo, cara, eu tô confortável na posição que eu tô, eu vou ficar aqui. Eu cheguei em tantos reais por mês, vou parar e vou estagnar. Cara, eu vou dizer pra vocês, esse mundo que a gente vai entrar agora, tá? Ele é diferente do mundo que os nossos pais viveram, cara. No mundo que nossos pais viveram, dava pra crescer até certo ponto e parar. E estagnar naquele ponto e ficar até morrer naquele ponto. Então o cara alcançou o que ele queria, tipo 2 casas, 1 carro, uma casa na praia, não sei o que, tantos mil reais por mês, e agora eu vou ficar assim pra sempre, ficar 40 anos assim era possível, agora não é mais. Esse nosso mundo, ele tá se transformando tão rápido, em tal velocidade e para lados tão imprevisíveis, que, cara, o período que nossos pais viveram, cara, era um período de estabilidade no mundo, entendeu? O mesmo país que era potência no mundo foi potência por X anos, a mesma moeda foi a moeda por X anos, os mesmos chefes, as mesmas fontes de informação, tudo era a mesma coisa. Então bastava tu fazer um caminho específico que funcionava e estava traçado, por exemplo, estude, passe no concurso, não sei o que, e viva assim para sempre. Isso não existe mais. Então eu posso dizer, eu aqui, com meus ganhos de hoje, com o que eu estou fazendo hoje, pode ser irrelevante em 5 anos. Eu digo assim, eu não vou poder ficar parado também. Fala assim, porra, então o cara tá indo bem, não sei o que, tá tranquilo. Não, cara, não estou tranquilo, cara. Nós estamos vivendo num momento muito fácil de ganhar dinheiro, mas muito difícil de manter na estagnação, que não admite estagnação. Não admite que o cara fique parado olhando. Quer dizer, as coisas estão tão rápidas por causa da velocidade que a informação tá correndo, que formatos que dão resultado, eles param de dar resultado em muito pouco tempo. E tu conseguiu, por exemplo, ser líder num segmento, daqui a pouco aquele segmento nem existe mais. Por exemplo, o cara fez o programa do Faustão. Cara, o cara tá 50 anos fazendo a mesma merda de programa. O cara vai na TV no domingo, na mesma hora, tem a mesma intro, abre o programa, tem os mesmos idiotas, as mesmas bailarinas, as mesmas merdas, o mesmo formato, e agora o programa é tal, e agora vamos fazer tal, e agora é louco bicho, é não sei o que, tá. Cara, agora mudou, agora é o Flow, agora é o podcast lá. Cara, em 3 anos isso não vai mais existir. O Monark lá, ele não vai conseguir ficar velho, que nem o Faustão, 50 anos sentado, fumando maconha e falando com subcelebridades e ganhando dinheiro. Isso não vai ser possível, cara. Porque vai vir outra coisa
e outras pessoas que vão estar na hora certa, no momento certo, vão engolir o cara. Então, cara, ninguém tá seguro nesse novo mundo, nesse novo mercado, nesse novo negócio, entendeu? Eu, cara, vou dizer pra vocês, eu já tô vendo coisas assim, depois eu vou fazer programa sobre melhoria mental e física, que pra mim ter cérebro, cara, pra enfrentar. É ter cérebro pra sobreviver os próximos 5 anos. É ter sinapses boas acontecendo. Pra que eu consiga lidar, cara, porque não dá. Pra viver no mundo da fantasia, no mundo que eu tô aqui, que vai dar certo, que eu recebo um Pix toda hora de 1.000, 2.000, 6.000, 5.000, 10.000, toda hora, não vai acontecer. Se eu ficar fazendo exatamente o que eu tô fazendo hoje, nos próximos 5 anos eu tô morto. Então, cara, dá. Mas todo mundo que não for, que trabalhar com a cabeça, vai conseguir, cara. Se tu ficar na estagnação de, eu mandei 1.000 currículos e ninguém me chamou, enquanto tu tá na ferramenta que é mais fácil de ganhar dinheiro, que é a internet, e tá mandando um e-mail pra reclamar que tá 5 anos mandando e-mail e ninguém te chamou, é porque tu, porra, cara, um rato, isso que é foda, velho, um rato, se tu botar ele num labirinto lá e botar um queijo e ele for comer o queijo e der choque nele, ele não volta naquele queijo. O ser humano não, ele fica 5 anos tomando choque. Eu fiquei 10. Agora, eu vou dizer pra vocês, eu tenho algumas qualidades, mas a minha qualidade não é ser bom em programação. Eu me considero mediano, no máximo. Minha capacidade mesmo é para negócios. Então tem caras muito melhores que eu que estão ganhando 10 vezes menos. Porque não tem a habilidade de negócios. Então, cara, é tudo trabalhar com o cérebro, entendeu? Cara, eu queria fazer esse desabafo. Dizer para as pessoas que a escolha é de vocês. Se vocês querem se estagnar e falar entre si e achar que é o suficiente, é bom, e achar que todo mundo que tá falando, que tá tentando acordar as pessoas, que tá tentando fazer uma coisa melhor, é um cara de copa, é um cara que não merece atenção, beleza. Agora saiba uma coisa, cara. O tempo vai passar pra todo mundo. Vai passar pra mim, vai passar pra vocês. E quem se for... E tomar no rabo, velho, vai ser inevitável. Beleza? Ratão desliga. De coração a nós. Ele tá fugindo, pega ele! Pisa nele, mata! Que é isso?